Boa tarde, conselheiros. Estamos aqui hoje com o conselheiro Porce. Muito bom tê-lo aqui, conselheiro. Conselheiro Marcelo, retornando de férias, conselheiro Juliane, conselheiro Lucas, conselheiro Lorenzon, diretor-geral. Cumprimentos também aos colegas que estão nesta sala e aos presentes na nossa sessão por meio virtual. Então, hoje vamos iniciar a sessão de número 25 de 2025, iniciando com a aprovação das atas de número 19 e 20 de 2025. Pergunto aos conselheiros se podemos aprová-las. Temos? Sim. Uma é do senhor, né, conselheiro Spilk? Sim, podemos aprovar. Tá. São aprovadas por unanimidade as atas de número 19 e 20 de 2025. Vamos às nossas matérias. 2.1, continuação da análise do processo 1609-3900-23-2, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 9 de 2024. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Lucas Fur. Então, na sessão em que este processo veio aqui à sessão pública, nós paramos no relatório, né, conselheiro Marcelo, e foi tirado de pauta. Por favor, o senhor tem a palavra. Sim, boa tarde a todos. Exatamente, conselheira presidente. Se não me engano, foi na sessão número 22 e a BRK alegou que havia pedido acesso ao processo e nós ficamos em dúvida se a equipe aqui teria sido notificada, se teria visto a notificação, mas em função de uma audiência pública que estávamos preparando naquela semana lá em São José do Norte, inclusive, que eu estive presente, parece que não houve a leitura da equipe aqui, da assessoria. Então, no princípio de boa-fé, nós retiramos o processo de pauta para que houvesse prazo, houvesse tempo disponível para que a BRK pudesse se apropriar, então, do processo e pudesse fazer a sua manifestação. Então, estamos no momento justamente de abrir para a manifestação dos interessados. Aí também não sei se há inscritos, né? Pois é, temos inscrito? Aqui. Temos, então, para a manifestação a doutora Natália, pela BRK, a doutora Natália Pereira Menezes, o jurídico da BRK Ambiental Uruguaiana, e Márcia de Araújo Silva, do setor de operações, diretora de operações. Bem, aqui nós vamos verificar. E também temos o Dr. João Carlos dos Santos, da ADECOM, a Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana. Iniciamos, então, pela concessionária. 10 minutos para a sua manifestação. São 14h06. Doutora Natália. Doutora Natália está presente? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, conselheiro relator, Marcelo Spilk. Eu analisei o processo, eu vou fazer referência à nossa manifestação e agradeço a disponibilidade de todos. Certo. Só uma pergunta. A senhora vai fazer a manifestação junto com mais alguém? Não. Hoje só eu da BRK está participando dessa transmissão. Ok. Tá? 14h07, a senhora tem 10 minutos. Não, talvez eu não tenha me feito fazer entender. Eu vou fazer apenas referência à nossa manifestação do processo e vou dispensar a sustentação oral, mas agradeço a disponibilidade do espaço. Tá certo. Diretamente à senhora e ao conselheiro relator. Ok, obrigada. Não, realmente não tinha entendido. Obrigada.
Então, vamos chamar o doutor, que já está presente, o doutor João Carlos dos Santos. Por favor, doutor João Carlos. Me ouvem? Sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiro, servidor dessa casa e a doutora Natália. A minha manifestação vai ser bem rapidinha, de 2 minutos só para participar. Eu estive olhando o processo, e ele é um processo que não é exatamente diretamente ligado ao consumidor, mas é sobre a parte operacional contábil da BRK, sobre os serviços de notificações que seriam uma contabilidade em separado, com a finalidade de, no futuro, fazer uma revisão tarifária para colaborar com a modicidade tarifária. E fiz uma leitura da informação desta casa quanto ao recurso, à finalização do parecer pela advertência, a BRK, VD Multa Advertência, que a gente concorda plenamente. A concessionária tem algumas desconformidades no tratamento, aí então ela é justo o mínimo advertência para que não volte a ocorrer. E aproveito também a oportunidade, mesmo que seja um assunto não diretamente ligado, mas é ligado a processos, que quando a gente fosse intimado, as entidades, inclusive BRK, concedente, ou seja, qualquer tipo de concedente, e nós que participamos, que juntamente com o ofício de convite fosse já disponibilizado o acesso ao processo, facilitaria bastante para todas as partes, para melhorar até a dinâmica aí da GERG, para não ter que estar fazendo outro processo para liberação do acesso. Principalmente para essas entidades, nós que participamos diretamente, e os concedentes e concessionários. E agradeço muito a oportunidade. Seria isso aí da minha parte. Obrigada pela contribuição, doutor João Carlos. Devolvo a palavra para o conselheiro. Não temos manifestação do poder concedente, então, por favor, conselheiro Marcelo. Obrigado, presidente. Saúdo novamente a senhora presidente, os colegas conselheiros, nosso diretor-geral, que compõe a mesa aqui também, os colegas aqui da GERGS que estão presentes, poder concedente, acho que não está aqui, né, mas o representante da BRK, representante dos consumidores, e a todos os demais que acompanham a essa sessão. Então, vou passar a leitura da fundamentação, né, já que o relatório já havia sido lido na sessão passada. Então, da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento conforme previsto na Lei 16.266 de 2024, artigo 2º, inciso 1º, e por delegação do Poder Municipal, mediante convênio específico firmado com a agência. Cabe informar que a competência também estava prevista na Lei 10.931 de 97, que fora revogada pela Lei 16.266 de 2024. As diretrizes nacionais para o saneamento básico foram estabelecidas na Lei Federal 11.445 de 2007, modificada pela Lei 14.026 de 2020, a qual previu em seu artigo 11, abre aspas, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, 1. A existência de plano de saneamento básico, 2. A existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico. 3. A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. 4. A realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 5. A existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico. Fecha aspas. O contrato de concessão 160 de 2011, firmado entre a BRK Ambiental e o município de Uruguaiana, previu a prestação do serviço de saneamento básico no município pelo ente privado.
O município firmou convênio com a Gergs para delegação da regulação dos serviços prestados pela concessionária. Quarto termo aditivo ao contrato de concessão supracitado estabelece que, abre aspas, 36.23. A fiscalização realizada pela entidade reguladora e fiscalizadora, bem como a eventual aplicação de sanções desta à concessionária, decorrente do descumprimento do contrato, do regulamento da prestação do serviço e da legislação aplicável, seguirá o processo administrativo previsto nas normas daquela, em especial a Resolução Normativa número 32 de 2016 da Gergs, Regulamento do Processo de Fiscalização e Aplicação de Sanções, e, subsidiariamente, a Resolução Normativa 29 de 2016, a Gergs e alterações posteriores. Fecha aspas. A Gergs dispõe da normativa 32, de 18 de outubro de 2016 e suas alterações para disciplinar os processos de fiscalização dos serviços públicos regulados e de aplicação de sanções regulatórias, enquanto que as infrações e sanções aplicáveis pela agência aos delegatários de serviços públicos regulados estão previstas na Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014. A fiscalização teve por objetivo apurar o cumprimento do artigo 2º da Resolução Decisória 691 de 2023 pela concessionária, em função da insuficiência dos dados encaminhados através do ofício BRK Gergs 304/2023 e anexos. Após informações prestadas pela BRK Ambiental, conforme sintetizado na seção 1 relatório deste voto, permaneceram inconsistências quanto aos valores arrecadados mensalmente no período de junho a dezembro de 2023, com as receitas extraordinárias, CDCs, Códigos do Consumidor, e respectivas faturas declaradas, comprometendo a confiabilidade das informações. Este fato ocasionou a aplicação de penalidade de multa, convertida em advertência em razão do disposto no artigo 21 da Resolução Normativa 32 de 2016 e no parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Normativa 13 de 2014. A conversão da multa em advertência, no caso, se condicionaria ao envio de relatório com a devida correção. A concessionária interpôs a sua defesa administrativa, postulando a nulidade do auto de infração por ausência de motivação adequada e suficiente para o enquadramento da infração, violando os princípios do contraditório e ampla defesa e, ademais, solicitou a concessão de efeitos suspensivos. Os pressupostos recursais foram atendidos na integralidade, portanto, deve ser conhecido. Todavia, está evidenciada no processo a motivação para enquadrar a infração. Vejam-se os documentos Relatório de Acompanhamento de Fiscalização número 3 de 2024 DT, Exposição de Motivos número 7 de 2024 DT e o auto de infração número 9 de 2024. A concessionária foi oficiada da decisão por meio do ofício 063/2024 DT, de 29 de agosto de 2024, encaminhada por mensagem eletrônica de que houve a manifestação de recebimento através do documento de identidade SEI número 045-2474. Portanto, não cabe a alegação quanto à ausência de motivação e violação da ampla defesa e contraditório, eis que foi assegurada a oportunidade de manifestação sobre os fatos, utilizando os meios legais para defender os seus interesses no processo administrativo. No tocante ao efeito suspensivo pleiteado, oportuno reproduzir extrato da manifestação da decisão diretoria-geral da agência, a qual acolho, abre aspas. Ocorre que a penalidade imposta até então não se amolda à hipótese de pecúnia, constituindo-se em verdade de mera advertência à concessionária para adequação de suas ações ao pleno atendimento da Resolução Decisória 691 de 2023. Assim, entende-se prejudicada a análise referente a esse requerimento, uma vez que a penalidade de advertência não exige pagamento antecipado ou posterior e tampouco constitui-se de sanção apta a afetar o patrimônio ou receitas de modo a comprometer a prestação de serviços pela concessionária. Fecha aspas. Assim, demonstra-se incabível o pleito da concessionária de que, abre aspas, não se mostra razoável que as sanções pecuniárias impostas pela autoridade hierarquicamente inferior produzam seus efeitos antes do término do processo, com decisão definitiva da autoridade hierarquicamente superior. Fecha aspas. Em se tratando de penalidade de advertência, ou seja, de natureza não pecuniária.
Ademais, a Resolução Normativa 32 de 2016 estabelece que os pedidos de reconsideração ao diretor-geral serão recebidos com um efeito suspensivo. Artigo 23, parágrafo único. Esta é a fundamentação. Passo, então, à leitura do voto. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A., mantendo a penalidade de advertência aplicada mediante o auto de infração número 009 de 2024. 2. Solicitar à Diretoria de Regulação Econômica que avalie se a planilha retificada referente aos valores efetivamente arrecadados com as receitas extraordinárias no período de junho a dezembro de 2023 foi disponibilizada pela concessionária. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo a palavra para o conselheiro Lucas Pur. Perfeito. Obrigado, presidente. Então, item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. É como voto, presidente. Então, vamos a... Eu acompanho também o conselheiro Marcelo, o conselheiro Porce, Acompanho o relator. conselheiro Lorenzon, conselheiro Juliane. Com o relator. Ok. Então, processo 1609-3900-23-2. O Conselho Superior, por unanimidade, entendeu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela BRK Ambiental Uruguaiana, mantendo a penalidade de advertência aplicada no auto de infração número 9 de 2024. Vamos ao nosso segundo processo da pauta, é a continuação da análise do processo número 511, 3900-180, que trata do recurso da Catsul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada ao auto de infração número 3 de 2020. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce, que já apresentou seu voto, o revisor também, o conselheiro Algir Lorenzon. Temos o pedido de vista do conselheiro Ricardo Giuliani. Mas antes eu quero apresentar uma questão aqui para o conselho. Nós temos o pedido de vista, de sustentação oral da Catsul, doutor Alexei Rebelo. Pelo regimento, não teria mais esta possibilidade, porque a sustentação oral se dá depois do relatório, né, da leitura do relatório. Mas questiono aqui os colegas se entendem por bem abrir esta possibilidade excepcionalmente ou não. Eu posso... Sim? Presidente, eu penso o seguinte, eu tenho sido muito, às vezes até impertinente relativamente às questões regimentais. E entendo que regimento é regimento e vale para todos os players do processo. Este processo ele esteve à disposição de todos que desejassem tê-lo em vista. Entendo que, às vezes, certas grandes homenagens exacerbadas ao princípio do contraditório e da ampla defesa simplesmente desconstituem uma ordem que deve nos organizar e nos pautar. E quero que o Dr. Alex tenha esta compreensão. Me foi pedida vista dos autos e imediatamente concedemos, né, para que se verificasse aquilo que estava posto para as partes. Mas eu entendo, presidente, que não é caso de transigirmos com o regimento. Uhum. Ok. Da mesma forma, acompanho o entendimento do conselheiro Juliano. Eu também acompanho, mas de qualquer forma gostaria de colocar esta possibilidade. Vamos continuar com o conselheiro Marcelo. Também acompanho a manifestação do conselheiro Juliano. Conselheiro Lucas. Também acompanho, presidente. Então, de acordo com o regimento, então foi indeferido o pedido
do Dr. Alexei, representando a CATSU, para a sustentação oral, uma vez que a oportunidade processual já foi exaurida aqui com a leitura do relatório. Então, de imediato, passo à leitura do voto vista do conselheiro Ricardo Giuliani. Senhores conselheiros, trago para a mesa o voto vista. No mundo do processo, nós chamamos isso que aconteceu agora há pouco, a tal de preclusão. Existem elementos que protegem o processo, que protegem o Estado, que protegem os players. E agora, nesse voto vista, vamos tratar de uma delas, que são as chamadas as prescrições, né? Qual a preclusão, o instituto da preclusão, a perda da capacidade para a prática de um ato processual, as prescrições, as decadências e outras certas interdições, elas protegem mais do que a ordem jurídica, o interesse da sociedade. Pois assim, digo eu, examino o processo que veio à mesa para deliberação na última sessão, né, 7 anos após o fato que originou o auto de infração número 13, de 23 de maio de 2020. Preciso fazer 2 advertências iniciais, mesmo que fossem desnecessárias, porque expressam o óbvio. Primeiro, todos nós erramos, e o erro não deve passar de um estímulo para avançarmos. Segundo, eu trago preocupações estruturais, institucionais, jamais pessoais. Se por vezes, e no mais das vezes, eu sou enfático, é porque eu afirmo exatamente o que penso e sublinho. Não que o que eu pense ou que tenha convicção signifique que eu esteja certo. Eu tenho algumas intolerâncias. Isso já deu para ser visto. A principal delas é o prato feito. É o fato consumado. Não tem problema nenhum em perder a votação, a discussão, nada disso. Mas quando o prato vem feito consumado, isso realmente me cria um problema. Quando o Rui Barbosa, então senador da República, foi perguntado sobre o que seria o Supremo Tribunal Federal, disse ele que era aquele que tem o direito de errar por último. Pois aqui na agência não é muito diferente, gostemos ou não. O Conselho Superior é o órgão que a lei deu o direito de errar por último. Assim está escrito no artigo 47, parágrafo 4º. Nós sequer podemos ser alvo de recursos impróprios, porque neste ambiente nós erramos por último, com as consequências todas dos eventuais erros, e com certeza teremos daqui para frente. E o relevante a ser abordado, neste caso, é a singularidade. Nesse processo em particular. É um processo que nasce em 8 de maio de 2018 e que somente chega para decisão em 24 de junho de 25. Notem, há um paradoxo nesse processo, que nós precisamos ter uma certa atenção. Há uma pluralidade de inconformidades entre uma recomendação, uma determinação, e subsiste uma única. E esta que subsiste é de larga relevância. E a época foi corretamente aferida pelo corpo técnico. Se tratava de quê? Da ausência de sinalização tática. A não conformidade número 4. Esta foi a base fundamental para o apenamento proposto e referendado pelas instâncias técnicas e o parecer jurídico de 30 de dezembro de 2024. Repito, o parecer jurídico é de 30 de dezembro de 2024. Pelo encaminhamento 208. Ou seja, no mérito, o juízo sancionatório, considerados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, chegou ao ápice sancionatório, em vista do bem juridicamente tutelado, o direito fundamental da pessoa com deficiência, que vem expresso numa norma legal, que é um decreto federal 6949 de 2009, mas que relativamente à dosimetria não está no contrato. Assim, o próprio parecer jurídico diz isso. Onde está o paradoxo? O que chama atenção? De fato, tratamos de direito fundamental da pessoa com deficiência e esse direito deve ser tutelado com a diligência necessária e eficaz. Não há dúvida sobre isso. Só que se nós pegarmos os princípios organizadores do processo administrativo judicial brasileiro, nós vamos ver que existem algumas garantias e algumas limitações ofertadas àqueles que tomam decisões.
Olha o curso do processo. E eu estou defendendo o direito do portador de deficiência. No dia 8 de maio, gera o processo de 2018. Em 26 de março de 2020, o processo é recebido na diretoria de qualidade. Em 23 de maio de 2022, se lavra o auto de infração. Em 24 de maio de 2022, se envia a correspondência à CATSUL. Em 13 de julho de 2023, o relator recebe e encaminha para parecer jurídico, que ainda não tinha. 13 de julho de 23. Recebe o parecer de volta em 30 de dezembro de 24. Em 27 de 6 de 25, tem o conselho para decisão. A base jurídica oferecida para penalização chega ao máximo e vem exatamente do bem jurídico relevante se estava querendo tutelar, se iria entregar para o usuário. Pois bem, passados 7 anos da não conformidade, chegamos ao ponto do sancionamento, como se apenar fosse o caminho, diante do caso concreto, capaz de conduzir a solução ao problema realmente naquela época importante. Mas aqui estamos tratando do mérito da causa, coisa que deveria ser entregue para os advogados da CATSUL. Vistos os autos, poder-se aferir que há uma informação no sentido de que a tal inconformidade no curso da maratona burocrática teria sido sanado, está escrito lá. No que me toca e os motivos pelos quais pedi vista, não diz respeito ao mérito da causa, mas o modo pela qual a causa foi tratada na esfera administrativo-regulatória. E isto considerando o bem juridicamente relevante apontado pela fiscalização e a simplória solução dada por esta agência. Anoto e repito, é bem juridicamente relevante mesmo. Portanto, por si só, não justifica um processo dessa índole perder-se pelos escaninhos da burocracia por largos 7 anos. Se queremos dar satisfação aos usuários, então que façamos de modo efetivo e não simplesmente discursivo ou sancionador. É comando constitucional que os processos devem ter em todas as esferas duração razoável. Pois bem, visto este caso concreto, há tudo menos duração razoável. Vejam os lapsos temporais entre os encaminhamentos dados. Grosso modo, o processo se mexeu de 2 em 2 anos. E note o objeto fiscalizado enfativo. Enfatizo. Qual a complexidade? Mais que isso, desbordando do principal que desejo abordar. Quais os limites éticos na condução do processo, tendo em vista o bem jurídico tão relevante? Ou seja, garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. Sancionar 7 anos depois de aberto o procedimento? Penso que não. Diz a Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, etc. Lá no inciso 78 diz assim, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Está na Constituição. E assim vem a ordem jurídica brasileira. A mesma coisa, né, na ordem do comando constitucional, está no Código de Processo Civil, no artigo 4º. A parte tem direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito do processo. O artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, com justa e efetividade. Artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Isso tudo entre muitos, etc. Não fosse isso, voltando a considerar o bem juridicamente tutelado, base para a definição do apenamento. Temos o decreto 4657 de 42, que é a Lei Geral de Aplicação das Leis no Brasil. E ela traz os seguintes comandos. Artigo 20. Na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que seja considerado as consequências práticas da decisão. Lembre que lá no parecer jurídico está dito que não tem no contrato aquele. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta,
ou da invalidação do ato. Contrato, ajuste, processo, norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Lembro aqui que um dos argumentos de defesa diz respeito ao período de pandemia, diz respeito ao período de reequilíbrio contratual e uma série de outras coisas que estão nos autos, pois diz a Lei Geral de Aplicação das Normas do Direito Brasileiro. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas do seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Parágrafo primeiro. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. E no parágrafo segundo vai dizer o seguinte: na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Não está nos autos. Notem, senhores conselheiros, não se trata tão somente de duração razoável do processo como princípio fundamental do direito a estruturar processos judiciais e administrativos. Temos os critérios impostos aos decisores que devem sopesar as situações concretas quanto ao fato e quanto ao agente. O direito de que tais processos sejam concluídos em prazo considerado justo e adequado, evitando atrasos excessivos, busca salvaguardar o bem jurídico tutelado pelo Estado. No caso concreto, o direito do usuário de ter para si a devida sinalização tátil. E continua não tendo. Eu multei. Formalmente, no processo, ele continua não tendo. Eu multei. E a ordem jurídica brasileira assim nos comanda. E não podia ser diferente. E assim diz a lei da Gergs. A lei geral da Gergs diz a mesma coisa, no artigo 44. A Gergs deverá observar, em suas atividades, a devida adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Artigo 44 da lei da Gergs. E tudo submetido aos termos do capítulo 8º da nossa lei de regência, que organiza os nossos processos de decisão regulatória. O capítulo 8º diz isso também. E diz como é que nós devemos nos proceder. A principiologia, portanto, disponível no âmbito do direito administrativo, especialmente o de índole sancionatória, consigna o princípio da proporcionalidade, que traz consigo não só a circunstância do tempo razoável, mas exige que a pena aplicada seja adequada à gravidade da infração cometida, às reais condições do agente concessionário e à capacidade de assegurar a rigidez do bem jurídico que se deseja tutelar. Ou seja, passados 7 anos do fato, a administração pública deveria aplicar a pena menos gravosa, suficiente para alcançar o resultado desejado, levando em consideração a natureza, as consequências e o tempo de inação da administração. A Lei 15.612, de maio de 2021, é comando que também não pode ser desprezado pela agência, que é a lei do processo administrativo. É certo que andamos com a sua regulamentação pelas bandas de cá, na medida em que temos o desafio de apresentar um novo regimento interno. Agora, menos verdade não é que a tal lei ela é vigente e que nós devemos dar vazão ao seu cumprimento legal. O que diz o artigo 2º da lei? O processo administrativo estadual será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais do exercício da Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, observando os seguintes princípios. Inciso 9º, razoabilidade e proporcionalidade nas decisões administrativas. Artigo 3º, o processo administrativo estadual serão observados, entre outros critérios. Inciso 7º, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Olha o tamanho dos nossos desafios. Está lá no artigo 53. Concluída a instrução do processo administrativo, chama atenção para esse dispositivo.
A administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. Prorrogável por igual período. Eu fico aqui, parênteses, eu fico pensando assim, o que as pessoas estão pensando sobre o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que está tudo errado. Eu estou dizendo que este processo está errado. Ele tem começo, ele tem meio, tem fim, ele tem número, ele tem assinatura. Então, entendam. Eu estou fazendo uma digressão a partir deste processo para tratar os grandes desafios que temos daqui para frente. Tem lei, tem texto de lei. Isso, por mais dificuldades que eu tenha, menos funcionários que eu tenha, mais boas práticas que eu exerça, tem lei e elas continuam vigentes. Aqui tem um dispositivo fundamental, dado o parecer jurídico que sustenta a aplicação de penas graves. Artigo 55. Não se decidirá com base em conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Relativamente à inexistência de previsão contratual acerca desses conceitos, foi dito isso, temos que examinar quais são os efeitos dessa sanção. Artigo 56. A decisão que estabelecer a interpretação ou orientação sobre a norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever o regime de transição, quando indispensável para que o novo dever de condicionamento seja cumprido. E ainda, tendo-se em conta a natureza sancionatória e a capitulação em sede de alta gravidade, deveríamos observar o comando do artigo 80 da lei, oferecendo à parte direito a memoriais ou razões finais. E não temos essa prática aqui. Como homenagem ao due process of law, que é o devido processo legal substancial. Está lá, no artigo 80. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se a aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. São as chamadas razões finais ou memoriais. Havendo gravame, isso se torna um imperativo para aquele que deve decidir. As partes do processo regulatório não devem ser consideradas um peso, uma carga contra a administração. A pluralidade de interessados é a marca capaz de constituir um tão falado verbete que, ao tentar responder a tudo, diz nada às tais de boas práticas regulatórias. O que é isso? O que isso significa? É um conceito vazio, ele é inútil. Ele se presta a qualquer coisa, mais ou menos como o tal de segurança jurídica no âmbito regulatório. O que é exatamente segurança jurídica no âmbito regulatório, considerando a pluralidade de interesses que aqui aportam? O que existe como conceito jurídico, efetivamente, é a da estabilidade regulatória. Isso é outra coisa. Agora, boas práticas, esses são conceitos fluidos que a gente chama no direito. E não resolvem muita coisa, mas dão muitas respostas. Então, senhores conselheiros, eu tenho que a solução, dado o caso, aqui, ela não é a mais adequada, considerando a base legal e constitucional que me referi. Não fosse isso, precisamos ter em conta ainda os temas relativos à prescrição. Notem, tratado de prescrição não é defender o direito da concessionária, não. Se estivesse de fazê-lo limitado ao que a lei me oferece, faria com a maior naturalidade, longe de neutralidades aparentes. Em verdade, quando o Estado produz autolimitação, casos das prescrições e outras tantas interdições autoimpostas, como os princípios de decadência, preclusões em suas fases temporal, lógica, etc., né? As nulidades, a teoria dos motivos determinantes, uma série de questões que são autolimitação para a administração, além de dar consigna aos princípios liberais estruturantes da ordem jurídica brasileira, com carga de garantias deferidas à cidadania contra os atos de Estado, trata de defender-se dos seus próprios funcionários.
Porque o ato defeituoso é o ato que judicialmente é atacado, é o ato que gera despesa, é o ato que gera grandes onerações para o Estado. Então, o Estado, ele age por dois lados. Quando ele tenta evitar os defeitos dos seus próprios atos e gera aquilo que a gente chama princípios de autocontrole. O Estado tem a capacidade de exercer autocontrole, de revogar suas próprias normas. Por quê? Porque ele também se protege dos seus. Não é por outro motivo que existe um parágrafo único na lei federal que trata sobre isso, a 9873, que vai falar de uma prescrição que poucas pessoas falam. A prescrição trienal. Não é só a prescrição quinquenal que existe. Não é só a prescrição direta que existe. Existe a intercorrente. E mais do que a intercorrente, existe a trienal, que é a proteção efetiva contra o próprio aparato do Estado, diante da sua inação. A pretensão estatal imóvel por 3 anos prescreve por dispositivo de lei. De nada vale uma sanção prescrita em desconformidade com a lei, desde que nasce a despesa, que vai ser paga pelo contribuinte, com honorário de advogado, com máquina pública, operando a demonstrar a ineficiência do Estado sancionador. No mundo daqueles que decidem em nome do Estado ou de suas frações, o voluntarismo está proibido pelo próprio Estado. Não é à toa que os atos praticados por agentes do Estado são vinculados. Não à toa surgem institutos protetivos do Estado. Em alguns casos, o autoriza a mover-se contra o próprio servidor, modo a proteger-se. Verbis gratia, já falei. As prescrições trienais. As prescrições trienais geram direito de ação do Estado contra o funcionário. O crédito decorrente de multas é crédito extrafiscal, e como tal deve ser tratado. As multas que aplicamos têm natureza jurídica. Uma vez consolidada a operação a partir da legislação federal específica, a 9873 de 99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta, é estendida às unidades federativas por decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a mim enquadrar em que disposto o caso concreto está. Mas cabe, no mínimo, demonstrar, como a Lourdes demonstrei, que a tramitação desse processo é totalmente defeituosa e tem o condão de gerar a oneração aos cofres públicos, como o discurso de que se está a tutelar direito relevante, que relevante é, de pessoas portadoras de deficiência. Assim fosse, teríamos agido rápido, no tempo adequado a produzir as soluções de fato que atenderiam materialmente ao usuário. Não. No caso dos autos, perdemos o tempo do processo e, portanto, perdemos a capacidade de sancionar. No mínimo, perdemos a legitimidade para sancionar. Por fim, cabe aqui trazer... Nem cabe aqui fazer as digressões sobre a teoria dos motivos determinantes. Não cabe. Nós, como advogados, gostaríamos de discutir. É uma teoria muito legal, muito legal. Muita gente não estaria nos seus cargos se nós observássemos essas coisas. São as limitações que o direito construiu durante séculos, no sentido de preservação de Estado. O ato de decisão do Conselho é o que se chama de ato administrativo complexo, pela singeleza de que ele se compõe, aspas, pelo somatório de todos os atos que antecedem a nossa chegada ao processo. O aperfeiçoamento do nosso ato é decorrência da consideração de todos os atos administrativos que o compõem. Tenho que, diante da concretude desses autos devidamente autorizados pelo sistema jurídico vigente, que já referi, deveríamos comutar a pena de multa para a pena de advertência. Esse que é o que indica os autos, as medidas constantes de não conformidade número 4 já teriam sido concretizadas. Outra solução, se assim entenderem razoável, seria baixar o feito em diligência e com urgência e verificar, fazer uma inspeção no local para ver se a tal de sinalização tátil está lá ou ainda não. Porque aí legitimaria, neste tempo, a multa imposta. Fora isso, entendo que as nulidades são insanáveis. Ainda penso que, diante desse processo concreto, deveríamos proceder a um levantamento criterioso para verificar quantos processos mais temos nesta condição. De modo que o Conselho Superior defina como procederemos para evitar que tais situações ocorram em prejuízo do Estado, dos usuários, dos concessionários, e tudo com reflexos institucionais relevantes para a GERGS. Por fim, voto só tem esse desejo de robustecimento institucional. Penso que a Constituição e a lei devem seguir guiando as nossas tomadas de decisão, as nossas adoções de posturas decisórias
independentemente das nossas convicções pessoais, personalíssimas, grupais, de origem ou etc. Porque eu penso que alguns arrombos de autoridade, alguns voluntarismos, né, de quem quer que seja, ele só causa dano à sociedade e às próprias instituições. Se é verdade que nós, conselheiros, esgotando os nossos mandatos, vamos embora, menos verdade não é que aqueles que permanecem aqui na casa têm o dever de manter rígida essa instituição. Se nós vamos embora, eles ficam. Então, certas questões que, às vezes, fazemos de conta para não sermos antipáticos, não trouxemos, elas, acreditem, têm este sentido: dar robustez, firmeza, longevidade e respeitabilidade institucional para casa. Por isso faço essas afirmações que, para alguns, parecem, às vezes, não são muito adequadas. Que bom que só parece. Então, eu votaria, senhor relator, diante da circunstância efetiva, numa possibilidade, considerando que o fato já passou, que o bem que se disse querer tutelar, já não, em tese, já não existe mais, pela conversão, né? Advertir, né? Ou, se Vossa Excelência entender, bom, será que tem ainda lá a tal de proteção tátil? Porque é disso que nós estamos falando. A Germes veio num discurso de que nós vamos proteger os deficientes. Faz 7 anos que o fato aconteceu. E o comando que temos para seguir, do meu ponto de vista, é o do artigo 55 da nossa lei da Germes, sabe? Porque às vezes ele passa tão batido, tão em branco, sabe? Isso está começando a me incomodar, viu? Está começando a me incomodar. A lei da Germes diz no artigo 55, eu vou ler. Os processos administrativos conduzidos pela Germes deverão obedecer os princípios do direito processual e administrativo, em especial a motivação, a impessoalidade, a ampla defesa, o contraditório, a eficiência e a transparência, além da Lei 15.612 de 21. Parágrafo. Aplicam-se ainda aos processos administrativos conduzidos pela agência as disposições pertinentes no Decreto 4657, de 4 de setembro de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isto existe para nos proteger, não nós conselheiros, não. Para proteger os servidores que exercem competência funcional, independente de nós. Este comando da lei da Germes diz para isso, para dar garantias ao exercício da liberdade funcional, da autonomia funcional que os servidores têm em determinadas matérias. Então, nós precisamos, eu estou convencido disso, e encerro dizendo o seguinte: falei no começo de prato feito, fui ver algumas decisões que tomamos na última sessão. Passou prato feito aqui na casa. O tema da homologação, o tema de que nós não temos capacidade para homologar coisas aqui na Germes. Isso aconteceu. Eu votei contra. Esse é um tema que o Conselho precisa discutir profundamente, a partir desses dispositivos legais que tinha. E o tema do processo da CATSU, ele me oportunizou dar uma organizada nesses temas, que alguns dirão que ansiedade conselheira. Que ansiedade conselheira. Que nós precisamos discutir com grande profundidade, sem preocupações de ficar dando respostas para João, para Pedro, para Paulo, o tema da capacidade que a Germes tem de homologar ou não editais, tarifas e etc., que na sessão passada eu fui olhar de novo. É o prato feito. Isso me incomoda. E penso que esses momentos onde nós discutimos publicamente, onde o grande Jürgen Habermas, na sua teoria da comunicação, da ação comunicativa, ele dizia assim: tudo aquilo que pode ser sustentado publicamente é legítimo, ninguém precisa gostar. Portanto, eu sou dos que advogo
que este espaço é o espaço que nós temos para fazer discussões aprofundadas, acaloradas, com divergências grandes. Não somos obrigados ao consenso, mas eu tenho que, para nós, disse isso no ato da minha posse. Cara, os limites que eu tenho são a lei e os contratos. Só. Só. Não tenho outro compromisso além desse, a partir de ter assumido a posição que muito honradamente assumi. Então, senhor relator, com o intuito de contribuir, eu trago o meu voto nesse sentido, de que, considerado a base legal e o bem jurídico que se quis entregar para a sociedade, a pena deveria ser como está, multa para advertência, diante da situação concreta. Obrigado. Presidente, apenas uma questão de ordem. Sim, Alexei Rebelo, advogado da Catsul. sim, doutor, tá. Eu gostaria apenas de ter a oportunidade de me manifestar com relação à questão da prescrição. Foi matéria trazida pelo conselheiro Giuliani e que não havia sido abordada no voto do relator. Seria uma manifestação muito breve, não levaria mais do que 2 ou 3 minutos. Posso contraditar, presidente? Eu acho que... Vai deferir? Eu acho que se a gente já, né? Isso aí. Doutor, como o senhor pôde observar anteriormente, nós já deliberamos sobre esta questão, né? Então, vamos prosseguir, né? O senhor está convidado, né, a permanecer nesta sessão, mas nós já deliberamos e a decisão foi indeferida. O pedido da Catsul foi indeferido, porque ele já passou, tá? O prazo para a sustentação. Não, tudo bem. Era apenas com relação ao voto divergente em si, mas, enfim, tudo bem. Certo. Obrigado. Obrigada, até logo. Bem, alguma observação, conselheiros, conselheiro? Eu não tenho agora uma observação, eu não tenho agora, eminente presidente, uma observação pessoal, especial sobre este manifesto. O processo e os processos que tramitam na AGERGS e tem uma posição firme, uma posição inovadora, diria até, para não dizer corajosa. Eu agora, como repito, não tenho as condições, mas prestei muita atenção ao trabalho feito pelos conselheiros do Grêmio. Acho que eu tenho prestado atenção em todos os trabalhos aqui apresentados, mas ultimamente Sua Excelência tem se notabilizado por apresentar processos que divergem daquilo que era uma orientação geral, digamos assim, o comum, o corriqueiro, o usual, trabalho desde o tempo que eu estou aqui. Outros tempos da AGERGS eu não posso falar. Conselheiro, precisamente, um ator, autor, escritor, pintor, defensor e fumador. Isso mesmo. Tudo isso para dizer que Vossa Excelência tem grandes méritos e nós todos respeitamos muito a sua experiência pessoal, profissional, funcional. Mas, neste caso específico, em determinado momento da aparição feita por Vossa Excelência, trata de que devemos elencar aí, buscar todos os processos que tramitam na casa. Bem, aí é uma tarefa, do conselheiro, que vem desde lá os processos que estão empilhados. E eu agora estou me dando conta de um processo que está para ser pautado. Não sei se foi pautado um que é dos tempos que eu acho que era deputado ainda. Veja que eu já passei depois disso 32 anos no Tribunal de Contas, então, não é tanto assim, mas é uma estrada que eu... E eu estou com esse processo pronto, eu tenho que reexaminar tudo aquilo, para ver. Então, eu não posso emitir agora, peço escusas, seria presidente, respeitando profundamente o trabalho feito por Vossa Excelência. Eu até diria, presidente,
pela experiência que eu vivi nos tempos que julgava no Tribunal de Contas, né? Contas, Tribunal Administrativo. Nós dizíamos que era um tribunal, era o... Como é que nós dizíamos lá? Caracterizamos o algodão entre os cristais, porque nós julgávamos no Tribunal de Justiça as contas. O parlamento, o governador, julgava todos os poderes, instituições, esta casa era julgada lá, o Ministério Público julgava lá, a Defensoria, todo. Então estaria acima de todos, não é? Mas não estava. E muitos não queriam nem que estivesse ao lado. Mas, enfim... Mas é por saber que não estava, que estava. Pois é. E para dizer, então, eminente presidente, uma coisa que eu aprendi lá, eu sempre, apesar de violar, às vezes, o regimento interno, a concessão da palavra para o advogado. A concessão da palavra para o advogado. Eu era muito criticado, mas não pode, já falou. Mas é uma questão de ordem. Quem sabe detrás das novas ruas, quem sabe acima de todos nós, isso é um... né? Sumo sacerdote que vem aqui, o advogado é. E tem que fazer. O advogado tem que fazer isso. Sempre. Né? Tantas coisas que se diz dos advogados, né? Mas, então, quem sabe também, né, presidente, o advogado da Catsul pediu a palavra sobre um dos temas levantado pelo conselheiro Juliano, quem sabe mostraria alguma coisa sobre essa questão da prescrição. Vamos ter que reestudar esse tema da prescrição mesmo, porque se nós fizermos, está sendo proposto pelo eminente conselheiro Juliano, nós temos que examinar outros processos sobre esse período da prescrição. E aí, diria assim, é um atrapalho geral que vai dar na casa. Não sei quanto tempo vai demorar para fazer isso. Ainda bem que eu estou entrando em férias agora, dia 18. Eu não sei se não volta, Vossa Excelência, com as capacidades de inteligência, já deixa a coisa pronta, mas eu não quero. O eminente conselheiro, estou fazendo, eu só quero lhe ajudar. Permite, presidente. Claro. Conselheiro Lorenzo, quer ver uma das coisas que deve acontecer no primeiro voto que eu apresentar aqui, e aí faço uma homenagem ao meu colega advogado? O regimento interno, do ponto de vista da organização da sessão, é o que de mais democrático pode existir num ambiente colegiado como esse. Por quê? Porque é o regimento interno que limita eu, conselheiro, e ele, advogado. Nós temos o mesmo peso jurídico neste momento de decisão. Por isso que as questões de ordem, elas são admitidas. Porque quando as questões de ordem surgem, é para repor o regimento. E aí o advogado fala no momento que houver. Necessário, do ponto de vista dele, a questão de ordem. Ele sustenta no dispositivo que está sendo violado e traz. Mas por que eu quero dizer isso? E quero fazer uma homenagem ao meu colega. Quando eu tiver o meu primeiro voto aqui, vocês vão perceber que eu vou votar e vou dizer o meu voto. E após dizer o meu voto, eu gostaria de ouvir o advogado sobre a minha opinião. Porque esse modelo de sustentação oral que acabou sendo estabelecido e sufragado no Brasil a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB, tirou do advogado a possibilidade de retorquir os argumentos daquele que vota. E eu sempre entendi que o voto do relator, especialmente, é aquele que deve estar posto à disposição da retorção pública para que se busque e se construa a melhor decisão. Então, meu colega advogado, eu quero dizer para ti que quando o conselho aqui da Jergs defere a palavra, ele faz uma homenagem à nossa categoria, porque nós não teríamos êxito se não cumpríssemos as regras a que estamos submetidos, porque assim como abrimos a exceção para o bem hoje, depois de amanhã que bem será que virá. Então, mas só para encerrar mesmo, e acho que nós temos que pensar sobre isso, tá? A questão do acervo. Hoje em dia, se muda 3 ou 4 comandos ali no SEI, datas de ingresso, doutor conselheiro Lorenzon, de processos na casa, e aí tu pode definir tantos filtros quanto achar que deve,
nós teremos ali o acervo de quantos entraram em 18 estão em aberto, quantos entraram em 20 entraram em aberto, até para que nós possamos saber o que temos e, a partir do que temos, tomar as decisões. Nós sabemos da carência de pessoal da casa, sabemos disso. Não tem como pegar um quadro funcional disponível hoje e resolver esses problemas, mas os problemas eles precisam ser trazidos à luz para que nós possamos tomar as decisões, inclusive de dizer assim, bom, fica assim. Mas nós temos que saber o que tem na casa. Tem meios, nós temos um corpo aqui na área de informática bem qualificado, o pessoal sabe, domina. Eu acho que essas informações nós temos que ter. Eu tenho problema bem importante, sabe, em ser surpreendido com coisas que às vezes eu até queria ajudar e até poderia ajudar, né? Mas eu me surpreendo com coisas. Né? Mas, claro, eu tenho aquela tranquilidade, eu tenho conselheiro no Nenzon. Quem faz a conta, paga a conta. Né? Não tem problema nenhum. Mas nós estamos aqui para... Eu acho que é um momento de problematização mesmo. Precisamos tomar decisões. Mas nós temos que trazer essas questões para as nossas reflexões. Obrigado pela tolerância, presidente. Presidente, se me permite só mais uma questão de ordem. Sim, sim, doutor. Obrigado. Já adianto, já peço desculpa pela minha insistência, mas é que a minha manifestação sobre a prescrição não seria nem propriamente uma sustentação oral, porque eu não estaria me manifestando em relação ao mérito do recurso, que já foi analisado na última sessão pelo relator, mas estaria me manifestando sobre uma matéria de ordem pública, que é a prescrição, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Então, na verdade, esse tema ele pode ser abordado a qualquer momento. Então, não seria nem propriamente uma questão que envolva a minha oportunidade de fala com relação ao recurso ou com relação ao voto do conselheiro relator, mas sim uma matéria de ordem pública que pode ser reconhecida por esse conselho a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Ok. Conselheiro Porce, por favor. Obrigado, presidente. Conselheiro Juliane, da mesma forma que o conselheiro Algir, também estava muito atento à sua arguição toda, a fundamentação do voto. Né? Tem algumas questões assim um pouco mais de fundo que eu considero e até gostaria de também colocar para reflexão aqui no Conselho, né? Que eu acho que a nossa eventual aqui conclusão desse processo também reverbera, né, sobre outros aspectos aí do nosso trabalho aqui no Conselho ou na própria agência. Né? Um ponto, eu não discordo, acho que tem razão a questão do tempo, né, do lapso temporal. Né? De fato, é um processo que levou aí uma tramitação bastante longa, a gente tem que refletir sobre isso, ver em que medida a gente consegue atuar, né, para corrigir, né, deficiências eventualmente que a gente tenha. Mas o que me preocupa um pouco são reflexões que eu vou fazendo, tá, até o final colocar meu posicionamento dado o estado atual de informação, né. Se nós estivéssemos deliberando esse processo num prazo mais curto, né, mais próximo ali do prazo do auto de infração, possivelmente, né, nosso debate não estaria acontecendo, né, talvez não estivesse acontecendo. Né. Também, voltando um pouco mais atrás, né, observando aqui a documentação no processo, né, a gente tem ali pelo menos no meu campo, né, que é o da ciência econômica, né, a gente tem uma máxima que diz que os agentes reagem a incentivos, né? Então, quando a gente avalia o papel da agência reguladora, né, na condução das suas atribuições, né, fiscalização, sancionamento, tudo mais, quando a gente pensa em incentivos para os agentes que são regulados, né, então nós temos aqui
um processo que envolve uma sanção, né? Essa sanção vai resultar, né? Está, né, sendo avaliada aqui se resulta numa multa, né? Um determinado grau de severidade dessa multa que não me parece ser muito alto, né? Outro ponto, né, que também está dentro do cardápio aí de medidas que vão no sentido de dissuasão, né, do comportamento dos agentes para destoar daquilo, né, que a gente esperaria que seja o cumprimento ali dos dispositivos legais, normativos, né, que seria a celeridade que também nos afeta, né, enquanto processo. Esse processo não foi célere, né, isso é fato, né, não foi célere, mas tem um outro ponto da dissuasão que me parece relevante também, que é a questão da certeza ou não da punição, né? Tudo isso forma né, um tripé, né, a meu ver, né, que funciona aí enquanto mecanismo mesmo de incentivo para os agentes regulados, né? Se eu voltar um pouco mais atrás aqui no processo, né, já havia sido feita uma fiscalização em 2015, né, onde foi apontado esse problema, né? Em 2018 teve início esse processo, o auto de infração veio a ser lavrado em maio de 22, né? Então tem esse lapso temporal, mas a minha questão também, né, que eu estou refletindo, é se não fosse essa fiscalização em 2018 e o potencial alto de infração, será que nós teríamos ação efetiva realmente resultando ali, né, se de fato foi feita ali né, a aplicação da sinalização para os portadores de deficiência, né? Será que teria ocorrido ou a gente também estaria aí numa protelação de uma ação efetiva por parte da concessionária, né? Então são reflexões que eu estou trazendo, porque, né, à medida que, dependendo da nossa deliberação, né, eu acho que isso pode ter, não estou entrando ainda no mérito da questão da prescrição, né? Eu acho que a prescrição é um ponto que foi trazido, que é importante, eu acho que ser avaliado se cabe ou não cabe, e as implicações também sobre os demais processos que a gente tem na casa, né? Mas do ponto de vista, assim, de ação, né, de decisão aqui do agente regulador, né, colocando ali a sua a sua deliberação como mecanismo de incentivo para o regulado, né, me parece, né, não ainda atacando a questão da prescrição, me parece que a gente estaria passando uma mensagem de que, né, pode não resultar, né, em certeza de punição por alguma incorreção de cumprimento das normas. Então, isso é algo que para mim, pessoalmente, tem um valor muito grande. E sobre a questão. É, isso, exato. Sobre a questão da prescrição que foi trazida, né, 3 anos ou mais, né, eu acredito que a gente precisaria aprofundar a nossa avaliação aqui no ato do Conselho, né, para avaliar as implicações aí sobre este processo e outros processos também. Então, Excelência, que é relator e sobre o tesouro, as coisas estão sendo conduzidas para que se retire o processo, para que se ouça, não é? Sobre estas posições colocadas. Eu ia pedir vista se a gente poderia, uma possibilidade, conselheiro, é se alguém mais quiser pedir acesso, né, entraria como vista coletiva. Sim, sobre pode. essas questões colocadas, então não seria pedido de vista individual? Sim, pode sim, claro. É uma questão administrativa, Sim. né, de Vossa Excelência, que eu sugeriria. Mas o conselheiro, situação, nós vamos ter que realmente aprofundar, presidente, aprofundar. Sim. Porque tem repercussão imensa, 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 né? E todos nós, o trabalho nosso, das nossas assessorias, das nossas fiscalizações, eu estou imaginando assim outros processos nessa área da energia, né, da intensidade.
imaginando, o fato aconteceu lá, 2000, quantos foram tantos, que eu não recordo, tantos, um que abateu todo o estado, depois o Zona Sul, metropolitana e tal, e esses processos, alguns já foram, mas outros estão tramitando. Então, eu só imagino como é que vai se dar a questão do agente fiscalizador, auditor, eu diria aquele que está lá no campo fazendo, né? Juntando com mais os processos internos que nós temos da ouvidoria, né? etc. Como vai ser? Tudo isso nós temos que examinar mesmo. E o conselheiro Juliano, conselheiro Juliano, faz favor, diminui o ritmo um pouco agora, então. Vossa Excelência colocou quantas laudas? 8? Sim. E Vossa Excelência atendeu um princípio também de que raramente se vê. Quando perde vista, às vezes esquece, perde de vista as vistas, né? A gente sabe disso em tribunais, enfim, vamos historiar, né? Mas Vossa Excelência foi diligente e trouxe. Não. Dedicou aí dias e dias. Sim, fim de semana inteiro, perdi o churrasco. Presidente, posso... O que eu acho? Eu acho que tem razão, Eu Lourenço. estou imaginando, conselheiro, as nossas assessorias, os nossos técnicos da GE, que estão... Isso. Não sei se dá para fazer assim, se aparece. Sim, Nada não pode mais, aparece assim, né? Mas até aqui... É o limite. Sim, não nós é? estamos... De trabalho, imagina só. Nós estamos naquela fase do não faz ondinha, né? Mas o que eu quero que as pessoas compreendam é o seguinte, e tenho certeza que todos os conselheiros, cada um na sua limitação, têm disposição de pegar junto e resolver. Porque eu penso assim, conselheiro Porce, eu advoguei minha vida inteira para empresas. Com certeza, a Katsu ganhou muito mais dinheiro nesses 7 anos de aplicação desses 22 mil do que no fluxo de caixa dele, isso está trabalhado. Então, o tema não é esse. Por exemplo, se nós olharmos as 10 não conformidades que foram apontadas, esta é a única que restou, ou seja, a função pedagógica da ação fiscalizatória operou em tese. Mas eu penso assim, conselheiro Lorenzon, nós precisamos, pelo menos, saber o que nós temos, como nos organizar, como fazer e quem é que vai nos dizer e nos orientar a melhor maneira de nos incumbirmos disso. O quadro funcional da casa. O quadro funcional vai ter que fazer isso. Eu penso, conselheiro Porte, agora que o senhor está envolvido na questão de definir o caminho do nosso regimento, que o nosso regimento, se for tratado, eu vou esperar chegar a proposta da maneira que vem. Eu tenho uma opinião sobre isso, que foi a minha área de trabalho na universidade durante quase 20 anos. Eu tenho uma opinião sobre processo. Eu penso que a redefinição do processo nos ajudaria muito, inclusive para fazer esses enfrentamentos, conselheiro Lorenzon, sabe? Porque muitas coisas, tem muito trabalho dobrado aqui. Às vezes os funcionários trabalham demais, trabalham, ouso dizer, pelo pouco que estou vendo, dobrado, desnecessariamente, sabe? E isso também tem que nos permitir fazer um outro tipo de abordagem, conselheiro. Os nossos servidores, eles precisam trabalhar com dignidade, eles têm que sair, eles têm que dormir bem, eles têm que comer bem, eles têm que estar bem desenvolvendo as suas funções. E isso parte para uma discussão que é de organização estrutural da agência. Ou seja, mas como é que eu vou tomar decisões se eu não consigo ter a noção, a mais exata possível, do meu passivo de trabalho? Até para que a gente possa dizer, olha, dá para fazer, não dá para fazer, em quanto tempo dá para fazer, o que priorizamos, o que não priorizamos. Agora, este acervo inicial nós precisamos construir. E aí tomamos as decisões que precisam ser tomadas, ouvindo aqueles que têm não só a expertise, né, mas a incumbência de ficar aqui, além de nós. Nós vamos passar e vamos seguir aqui. E esses acervos vêm. Eu sei do processo que o senhor está falando, conselheiro. É um negócio isso, sabe? E nós temos que começar a tomar determinadas decisões. Concluo, presidente. E, evidentemente, leva em conta que este é um órgão de regulação econômico. Nós somos uma agência de regulação
econômica, derivação dos artigos 174 e 175 da Constituição. Todavia, existe um substrato jurídico que dá suporte e legitimidade às nossas decisões. Já começaram as ações judiciais contra a Germes. Esse tema da prescrição está sendo discutido. Isso é custo para o Estado. Isso é custo para o Estado. E eu tenho convicção de motivos, de coisas, de etc., que não é aqui, agora, neste caso, que nós temos que... Mas o tema está posto. Gostemos ou não, o tema está posto. E aí, encerro aqui. Eu faço assim, conselheiro Lorenzo, eu tenho um defeito gigantesco. Eu, quando boto o olho num troço, eu vou atrás dos defeitos. Por uma razão muito simples, eu sou advogado. Faz 34 anos que eu sou advogado. Esta é a minha profissão. Achar o defeito, as nulidades. É assim que eu funciono. Então eu boto o olho em algumas coisas, as pessoas podem achar que eu sou um chato de galocha, até posso ser. Vossa Excelência disse Esculhambador. Mas pelo menos aqui para entregar mesmo agora. Vou buscar o testemunho do Victor. Eu disse para ele, sou tudo isso. Só não vou estragar a foto, né, Victor? Fui lá e troquei de camisa, bonitinho e tal, para fotografia, certo ou errado? Viu só? Pelo menos salvei a foto. Obrigado. Alguma manifestação mais, conselheiro? Não? Então podemos... Só vamos precisar, conselheiro Juliane, do voto, acho que é importante ali já no processo. Né? Então, feita a colocação do voto do conselheiro Juliane no processo, e precisa estar assinado, né, conselheiro? Sim, sim. O processo descerá, tá, diretor? Desce para a Procuradoria Setorial para o exame da prescrição e do legal jurídico, na verdade, ter o teor ali de cabimento jurídico, de alguma questão jurídica que ele venha a apresentar. Se me permite, presidente, eu acho que só eu não participo dessa decisão, né? Porque esse processo foi lido na sessão passada em que eu estava de férias, então como eu não tive acesso ao relatório, às manifestações, então eu pelo regimento, artigo 87, eu não voto. Tá, bem lembrado. Ok. Então vamos prosseguir na nossa ata, nas comunicações. O conselheiro Ricardo Giuliani comunica o sobrestamento do processo de que trata o auto de infração 2 de 2025, emitido para a Corsã, tendo em vista o conhecimento da decisão judicial nos autos da ação, e aqui o auto número da ação, que tramita na primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, onde houve a concessão da antecipação de tutela em favor da companhia em face da Asvergs. Não foi em face do Rio Grande do Sul aqui acho que foi em face da Asvergs. Não é Estado, né? Estado não. A diretoria, 3.2, a diretoria-geral comunica a emissão de manifestação da Procuradoria Setorial referente à alteração do controle acionário do acionista minoritário da Sulgás, conforme informação PSE 104 de 2025. O processo é o 761-3900-00224. Não sei, diretor, se gostaria de complementar alguma coisa? Eu cheguei a fazer dele, me dá a palavra. Tá bem. Só então vamos do diretor aqui e depois o senhor. Boa tarde, conselheiros. Trata-se do processo que a Sulgás, então, protocolou na agência, a alteração do controle acionário do acionista minoritário, né? Então, nesse caso, onde há uma troca de acionista minoritário, a lei não prevê a anuência prévia da agência, então é só para conhecimento de todos, e indica, inclusive, pela própria privatização, uma troca da personalidade jurídica de sociedade de economia mista para sociedade anônima de capital fechado, a indicação ao Poder Constitucional que avalie um aditamento contratual em cima dessa mudança jurídica societária. Então, essa é a indicação da posição jurídica aqui da PSE.
Eu lhe Eu alcanço, gostaria, eu conselheiro. gostaria, só porque é novo para mim, né? Então, eu queria só Agora ficou a Saia Gaspetro, entra a Comite, né? A Gaspetro mudou a razão social para Comit, e a Comit tem dois sócios, que é a própria Compass e a Mitsui. Mas a gente alcança, a diretora alcança ali. Conselheiro Giuliani, sobre o assunto que Vossa Excelência levantou, que a eminente presidente colocou as comunicações, 3.1, eu quero só registrar que eu já tinha 2 processos prontos, já para pautar, mas em função disto, eu, com a minha assessoria, entendemos melhor também encaminhar para a manifestação. Conselheiro Giuliani. Né? A ideia, conselheiros, quando eu peguei a ação, de fato, presidente, estou aqui com a ação, é contra a Gergs mesmo, só a Gergs. O Estado defende por ser quem defende, né? Pela PGE. A PGE é que faz a defesa, né? Sim. É só nesse sentido. Né? Mas, de fato, nós somos réus, a Gergs. Né? Tá bem? E a decisão judicial também, ela faz essa referência e estabelece comandos para a Gergs. Né? Eu tenho conversado, às vezes, com os conselheiros, nós temos uma série de questões que eu acho que nós precisamos decidir diante da pluralidade de processos com identidade de causas que nós temos recebido. Vou dar como exemplo o caso da Rota Santa Maria, que também despachei. Existem, eu acho que tramitando uns 11 processos que envolvem aquele desequilíbrio. Tem mais uns 3 que já foram decididos. Tem mais alguns que já estão para chegar. Né? Eu pedi para o diretor-geral, ele nos deu essa informação precisa do que tem, tal. Nós temos que ver esse negócio, sabe? Porque padecemos de alguns problemas comuns entre todos os relatores, tipo, a gente chama o poder concedente simplesmente não vem, né? E ele tem que responder, isso é contratual. Né? E se não responder, na minha opinião, tem que multar mesmo, ver se o número pedido pela concessionária está correto e conceder. Eu penso que é assim que tem que ser. Agora, a pergunta é se é a melhor decisão a ser tomada no ambiente regulatório. Eu também acho que não é. Exatamente. Então, assim, ó, esse caso específico da Corsã, né? Isso. Tem que ver o conteúdo. Temos que ver o conteúdo. Né? Esse caso específico da Corsã, sem entrar na ação propriamente dita, que vai ser defendida porque quem tem que ser defendido, existe, e eu andei, aí fui olhar atrás, assim, existe uma prática da Corsã de não pagar multa. Não paga, simplesmente não paga. Por que isso está acontecendo? Qual é o motivo que leva a isso? Sabe? Eu, nesse processo aqui que eu sobrestei, inclusive, eu concedi de novo, em homenagem à Ampla Defesa, concedi mais uma vez prazo para pagamento, 10 dias, sim, não pagaram. Eu já estava preparado para mandar inscrever no CADIM e inscreveria com correção, porque assegurei Ampla Defesa, fiz as intimações, blá. E a lei estadual é literal. Não há efeito suspensivo para esse tipo de recurso. Eu estava pronto para fazer isso. Prontinho, já dei o despacho. Pedi para que informasse, né, diretor, como é que é a vida pregressa da nossa amiga, porque existe a lei dizendo que os antecedentes devem ser considerados para efeitos de apenamento e etc. e tal. E assim eu iria fazer. Mas quando me deparei com a ação, eu digo, não sou eu que vou gerar despesa para o Estado, né? Então, presidente, eu acho que em algum momento nós precisamos conversar com servidores, que diretoria for, e tentarmos unificar a posição da agência quanto às matérias similares, pelo menos a partir de premissas jurídicas de que para sustentar as nossas decisões. Senão, eu acho assim, acho que essa aqui, se nós não tomarmos providências, é a inauguração do baile. Pelo que eu li da inicial, pelo que eu li, eu tenho uma opinião sobre ela. Bastante controversas, né, ali. O fato da senhora não ter intimado é controverso? Fato. Não é fato, porque ele foi intimado 3 vezes. Por isso que eu não quero entrar nessa questão. A defesa é da Procuradoria-Geral do Estado
E tanto a senhora tem opinião, eu também tenho. E tanto a senhora sabe que a minha é diferente da sua, como eu sei que a sua é diferente da minha. Então, a parte que me cabia referir a esta ação, eu fiz. Trouxe lealmente aqui ao Conselho, onde viram todas, e a PGE que faça a defesa que tiver que fazer, com as informações que Vossa Senhoria vai prestar. Como legalmente deve ser. Tem prazo para isso, inclusive, eu acho. Mas era só queria trazer isso, dividir essa preocupação, para que nós, no Conselho, não tenhamos exposições desnecessárias, sabe? E se tivermos que assumir posições jurídicas firmes, controversas, que o façamos, com a robustez de quem pode sustentar aquilo que defende e que assina. Simples, só isso, presidente. Obrigada. Conselheiros, algum convite específico? Podemos passar para os assuntos gerais? Ok. Então, 5.1 é a deliberação, conforme dispõe o regimento, para participação no evento Gas e Energy Week, Gas e Energy Week, que ocorrerá no Rio de Janeiro entre 5 e 7 de agosto. Então, aqui nós temos temos que ver quais os conselheiros interessados para já constar em ata e abrir o processo de viagem normal. Então, o conselheiro Porce, do conselheiro Lucas, na verdade, né? Sim, tem interesse, presidente. Conselheiros, o senhor também, né, conselheiro Lorenzon? Tivemos uma substituição, o doutor Vitor, da setorial, né? Sim, o doutor Vitor... Estava me informando agora com a minha assessoria e vai ficar o... Doutor Gustavo. Doutor Gustavo, né? Sim. Da PGE. E essa realização, como? Esse evento, sim, eu manifestei hoje a Vossa Excelência. Sim. Estava ali o conselheiro Lucas, também o conselheiro Porce, o conselheiro... não sei se o Marcelo estava, na ocasião não estava, mas eu manifestei à presidência o gosto que eu teria de participar. Tá eu bem. Não participei de nenhum, mas eu estou saindo em férias e estou retornando casualmente nesse dia, que inicia lá. Então talvez eu reduza um pouco as férias. Isso. Não é? Como devo proceder dessa forma para fazer? A assessoria ajuda a fazer ali o novo requerimento de férias, né? Para possibilitar que eu faça isso. Cancela o atual Isso. e faz o novo e manda ali para o gabinete para eu E nomeio e constituo o meu bastante procurador para todos os assuntos, o conselheiro Lucas. Tá certo, está em boas mãos, então. Tá certo. Por favor. Não, conselheiros, não? Então tá. Então nós vamos, fica deliberado que os conselheiros Lucas e Lorenzon participarão deste evento no Rio de Janeiro, de gás e energia. 5.2. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao seguinte processo. O conselheiro Lucas Fur é o relator do processo 431-3900-259, que trata de proposta de substituição de indicadores da nota técnica 1 de 2013, da então Diretoria de Qualidade dos Serviços, por indicadores das normas de referência da ANA. A consulta, a proposição é 9 a 28 de julho e a audiência pública no dia 28 de julho, às 14 horas, online. Conselheiro Lucas, por favor. Isso, presidente. A gente, ontem com a assessoria estávamos pensando, mas vimos que, de fato, as segundas-feiras tem sido uma oportunidade, um dia bom, as segunda-feiras, 2 horas da tarde, na modalidade online. Trata-se de uma audiência pública, uma consulta pública sobre normas de referência da Agência Nacional de Águas, que, aliás, tiveram aqui na última sexta-feira. E, de fato, penso que é um tema bastante técnico, mas não por isso pouco importante, mas sim bastante relevante à luz da nossa absorção dessas normas, a adequação delas. E vamos ter tempo, então, no mês de julho, para aprofundar, lermos o que vai chegar na consulta pública e, posteriormente, deliberarmos. Vou fazer essa referência. E também, se me permite, presidente, mencionar que ontem fizemos audiência pública sobre a revisão extraordinária do Hospital de Caridade de Uruguaiana. Realizamos também na modalidade online, esteve presente também a
a ADECOM, esteve presente a concessionária, e foi uma boa audiência pública que fizemos ontem. Muito obrigado. Sim, conselheiros. Não? Então, hoje encerramos a nossa